Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Então, a gente está aqui hoje, né, para discutir essa questão de moradia a partir do filme Parque Oeste. Eu sou a Fabiana Assis. Em 2019 eu dirigi esse filme, né, cuja, para quem assistiu, vão reconhecer a Ironilde, que tem um histórico de luta por moradia em outras frentes também, desde 2005, quando tudo aconteceu, né, Ironilde? E estamos aqui também com o Rogério, que é do MST e coordena os movimentos de luta pela moradia do MTST. E também tem outras frentes, acho que vocês podem se apresentar melhor depois, né? Mas a ideia é a gente estar aqui hoje para poder participar de uma discussão sobre isso, sobre a luta por moradia a partir do filme Parque Oeste. Eu vou falar um pouco do filme e eu acho que depois vocês podem se apresentar. Primeiro eu queria agradecer, né, as pessoas que estão organizando esse chat hoje, a Descoloniza, a distribuidora, né, e a Sala Maniva, agradecer o convite, agradecer que o filme está lá, que todo mundo, mais gente está podendo acessar o filme agora, conhecer essa história que aconteceu em Goiânia, em 2005, e a história desse filme começou porque eu via que era uma memória que estava sendo apagada da história de Goiânia, as pessoas não falavam mais desse massacre que aconteceu, né, há tantos anos atrás, e estava havendo um apagamento disso. Então, por isso que eu decidi, quando eu entrei em contato com as pessoas que estavam vivendo, que tinham passado por essa história, me interessou que ela fosse, achei que fosse interessante que ela fosse trazida de volta, que as pessoas mais jovens estavam esquecendo, ninguém ouvia mais falar, e aí essa história é uma história que é muito contada a partir do ponto de vista da Ironilde, que está aqui, que vai poder falar mais também. Então, seria legal se você pudesse se apresentar também, Ironilde. Então, sou Aronilde, né? Moradora aqui do bairro Real Conquista, sobrevivente do massacre Parque Oeste, que aconteceu na comunidade São Real, em 2005. A princípio é só apresentação mesmo, né, Fabiana? Sim. Mas Pronto, pode já me falar o que você apresentei. quiser, pode ficar à vontade. Então, pronto. É isso. Sou moradora aqui do bairro Real Conquista. Sou uma defensora aí dos direitos humanos, direito à cidade, né? Na luta pelo direito à moradia também. Estamos aí, resistindo, né? Não tem outro caminho, né? O caminho Não é tem outro esse, caminho. Não, acho que você é a podia falar também os resistência. movimentos que você encabeça, assim, né? Que você está em várias frentes, que vão até um pouco além do direito à moradia, né? Tem Sim, sim, a Mães de Maio do Cerrado, tá? Você está nessa luta contra a violência policial também, né? sim. Então, eu sou uma das fundadoras do movimento Mães de Maio do Cerrado, aqui de Goiás. Também do Cineclube 16 de Fevereiro, né? A gente tem esse trabalho aí na cultura, aqui no bairro, na região. Estou aí nas lutas, né? Onde tem luta do povo que precisa, a gente está lá presente para contribuir, para ajudar. É isso. Rogério, acho que você voltou agora, você tinha caído um pouquinho, né? Você quer se apresentar, falar quais os movimentos que você participa e como que dá a sua frente de luta? Acho que o Rogério não está escutando a gente, né? Ele caiu. Ele caiu. Quando ele voltar, a gente chama ele de novo, então. Mas eu acho que a gente podia falar, assim, Heronilde, um pouco dessa sua experiência, assim, de recontar a sua história para o filme, assim, eu sei que não é fácil, mas pelo menos para mim, assim, o que ficou foi... Eu fiquei muito surpresa com a repercussão que o filme teve fora de Goiás, fora de Goiânia, que eu achava que ninguém ia se interessar por um... O meu objetivo era contar essa história para nós mesmos, assim, né? E eu não imaginava que essa história fosse ganhar o espaço que ganhou, ter ido em tantos festivais, ter ido até para fora do Brasil, né? Assim,
Como que é isso para você, assim? Então, desde o começo, né, desde que eu conheci a Fabiana, e que ela falou do filme, quando eu interessei em participar, foi pensando nessa questão da memória, da importância, né, da memória, né? Porque desde que a gente saiu do Parque Oeste Industrial, desde que a gente saiu, né, foi expulso da ocupação Sonho Real, começou-se um trabalho muito forte pela não memória dessa história. E aí, nós começamos, né, eu, juntamente com outras pessoas aqui dentro do bairro, antes de mudar para o bairro também, caminhar-se na contramão, porque a gente começou a fazer um trabalho pela memória, né, pela justiça e pela memória. E para nós, nunca foi fácil fazer esse trabalho, porque o governo que tinha mandado, né, cometer aquele crime, ele continuava no poder aqui no Estado, né? Que era o E ficou Marconi por Perillo. muitos anos, né? Nossa, ele ficou por muitos anos. Então, assim, a primeira coisa que o Estado fez, né, que eu falo que entre todos os crimes, todas as violações de direitos humanos que cometeu contra nós, um que eu considero crime também é quando eles vêm e cooptam as lideranças, né? Porque nessa cooptação eles trazem discórdia e eles trazem desgastes para a luta, e a gente sabe que isso é propositalmente, né, para enfraquecer a luta. E quando essas lideranças foram cooptadas, fortaleceu, né, o fortalecimento foi maior, né, da luta pela não memória. Então, você fazer uma luta pela memória do massacre Parque Oeste, né, com o cara que foi o opressor, que foi o que cometeu o crime no poder durante todos esses anos, não foi fácil, né? Vindo aqui no bairro, dizendo que o Real Conquista tinha sido o governo do Estado, né, que tinha trazido, que tinha dado, comprando as famílias com cheque melhoria, cheque muro, prometendo casas para quem ainda não tinha conseguido. Então, assim, para quem, por exemplo, tinha parente na família que estava precisando. Então, eles usaram essa luta e usam até hoje como uma moeda de troca aí para poder obter voto, né? Em período eleitoral. Então, não foi fácil, mas a gente firmou o pé. Então, assim, eu penso que o filme Parque Oeste ele veio para fortalecer essa luta nossa aqui dentro, pela justiça e pela memória. E o bom do filme Parque Oeste é que ele deu essa visibilidade lá fora, né? Porque aqui dentro é muito abafado, né? Essa história do Sonho Real. Imagina lá fora, né? Então, assim, foi uma história que foi contada não só aqui dentro do Estado, mas fora do Estado, fora do país. Então, assim, isso foi muito importante para o fortalecimento dessa luta, sabe? Eu compreendo o filme dessa forma, assim, sabe? O potencial que ele teve, que ele sabe? O mais forte é esse, é a questão da memória. Ele veio, assim, como que fala? Eu não digo presente, mas como fortalecimento durante, né, desses anos, porque tinha o quê, Fabiana, quando a gente fez o filme? Quando a gente começou a filmar, foi em 2015, por aí. Estava fazendo 10 anos, né? Olha aí, fazendo 10 10 anos do anos da massacre. desocupação. Isso. E muita gente que nem E sabia aí, mais que isso tinha acontecido, né, Eronilde? Isso que eu acho muito sim, impressionante, assim. Aqui dentro de sim. Goiânia, né? Não, dentro de Goiânia. As pessoas, assim, por exemplo, falam assim, nossa, eu vi passar assim na TV, mas eu não sabia que tinha sido desse jeito, né? Então, tipo assim, viu o que a mídia quis mostrar, que na época ela mostrou o que era interessante para o sistema, o que era interessante para o Estado, né? Então, ela criminalizou, né? Então, tão tanto que até hoje a gente sofre ainda esse efeito da criminalização que a mídia fez contra os trabalhadores e trabalhadoras que lutavam pela moradia na comunidade Sonho Real, no Parque Oeste. Né? Tão forte que ficou isso. Eu lembro que uma coisa que você me falava, quando a gente estava aí, né, começando as filmagens e tal,
é que até os próprios vizinhos tinham preconceito contra vocês, né? Sim, Dos bairros vizinhos, chamavam sim, vocês de invasores, né? Ah, não sim, mistura com aquele sim. povo, não, eles são os invasores. Como que tá isso hoje em dia? Você acha que isso Bairro mudou? vizinho. Olha, eu acredito que melhorou um pouco, não muito ainda, mas ainda tem, assim. Já ouvi comentários, eu mesma ouvi dentro do ônibus, sabe? Às vezes eu moro divisa, a minha rua fica divisa com o residencial Itaipu. Então, assim, às vezes Uhum. eu uso o ônibus, eu pego o ônibus do residencial Itaipu. Então, assim, às vezes eu ouvi assim por várias vezes dentro do ônibus pessoas que não pegam o ônibus Real Conquista, sabe? Porque fala que tem medo, porque fala assim, horrores, assim, sabe? Você perde uma mulher comentando com a outra, sabe? De eu entrar no assunto para poder E se explicar o que defender. era real conquista, né? Então, tanto que foi forte isso. Aqui em frente à minha casa, quando eu mudei, veio um pessoal para cá e aí eles compraram, segundo eles não sabiam que quem vinha para morar aqui era o pessoal do Parque Oeste. Eles mudaram, sabe? Eles Meu mudaram daqui, Deus. assim. E aí, assim, eu vi a mulher brigando com os meninos, quando ela brigava com os meninos soltando pipa na rua, né? Então a pipa caía no lote dela, e ela subia no muro para brigar, e ela chamava os meninos de invasor, sabe? De invasor. Então, assim, é um preconceito, assim, muito forte, sabe? De que quem participa dessas ocupações, né? Ela sofre. Na questão do Parque Oeste, com esse agravante a mais, porque a mídia bateu muito em cima disso, né? Ela criminalizou o papel, assim. Eu acho que o principal da mídia aqui naquela época foi criminalizar os ocupantes da ocupação de São Real. Agora que o Rogério voltou, Rogério, a gente se apresentou e faltou você se apresentar e falar a sua frente de trabalho, como é, e onde que você está atuando hoje. Quer falar um pouquinho para a gente? Ah, a gente não está te ouvindo, Rogério. Não. Pelo menos eu não. Também não. Não está saindo seu som. Ainda não. Vamos esperar ele um pouquinho. Vamos ver se ele consegue arranjar o microfone lá. Enquanto isso, Eronilde, a gente podia ir falando mais, assim, porque essa coisa foi uma coisa que eu senti muito, uma coisa da união, né? Que existe aí dentro do bairro e eu acho que está muito presente na sua figura, assim. Né? Você é a liderança, você vai, você consegue organizar as pessoas para a luta, você conseguiu fazer praça aí, conseguiu colocar equipamento de ginástica, conseguiu escola, conseguiu a unidade de saúde, né? Então, assim, eu acho que é tanto que o filme tinha outros personagens, quando eu te conheci mudou, né? Eu percebi, essa é uma história que tem que ser contada por uma mulher. É uma mulher fazendo um filme, e então tem essa força feminina aqui tão grande dentro do filme, né? Dentro desse espaço aqui. E tem isso, assim, tem esse. Vocês ficaram unidos, né? Tem um momento que você fala no depoimento do filme que eles tentaram separar vocês, mesmo ali no momento da desocupação. Eles, antes de construir o bairro, vocês falaram não. A gente vai morar em barraca de lona, a gente vai morar em ginásio, mas a gente não vai desunir, não vamos morar para aluguel. Sim, sim. Quanto tempo vocês ficaram no ginásio e em barraca de lona? Conta um pouco disso pra gente. Então, no ginásio a gente ficou aproximadamente quase 4 meses, né? E agora você pensa, várias famílias morando dentro de um ginásio, né, sem ter nenhum tipo de privacidade, dormindo no chão, usando um banheiro, um bebedouro. Então, assim, foram vários tipos de doenças, né, que surgiram naquela época. A gente perdeu vários companheiros por conta da insalubridade mesmo ali vivida dentro do ginásio. Aí nós conseguimos um acampamento provisório, né, por nome Grajaú, próximo aqui ao residencial Real Conquista. No acampamento Grajaú, nós ficamos mais de 2 anos lá, demoramos bastante tempo no acampamento Grajaú.
De acordo que ia sendo construídas as casas, as famílias vinham mudando para o bairro, né? E aí foi uma morosidade, porque quando nós saímos da ocupação, quando a gente foi expulso da ocupação, mais de 1.000 famílias foram para o ginásio e as demais famílias resolveram ficar na casa de parente, morando em fundo de quintal, e aí até a construção do bairro. E aí, quando as casas delas ficassem prontas, o Estado ia chamando e elas iam mudando. Então, todas as famílias que foram para o acampamento, elas foram assentadas. E aí, depois, o Estado continuou naquela morosidade, né, em chamar as famílias que não tinham ido para o acampamento, né? E ficou mais de 10 anos. Ficaram mais de 10 anos construindo casa, só para você ter ideia, assim, mais de 10 anos para poder entregar o Real Conquista pronto, né, para todos os que fizeram lá, os que participaram da ocupação, sem contar os que eles excluíram do cadastro, sumiram com o cadastro, né? E aí usando mesmo para fazer política. Então, aqui era o último bairro, né, aqui da região, era o último bairro. Era uma fazenda, eles desapropriaram, trouxeram a gente para cá. Nem ônibus subia na época, né? E aí a gente começou a se organizar para fazer luta, né? E aí a gente conseguiu o ônibus demorava, passava em 2 horas, e aí um dia a gente teve que prender um ônibus aqui no setor, ficamos até tarde da noite com esse ônibus, enquanto não resolveram a questão do horário do ônibus, a gente não liberou o ônibus com o motorista, e aí a gente conseguiu que o ônibus viessem pegar os trabalhadores para ir trabalhar, pelo menos passar em hora, agora normalizou, tá? O horário normal, né? Nós não tínhamos escola municipal, a gente conseguiu um colégio municipal, nós conseguimos um CMEI, ficou muito tempo com a obra parada, e aí a gente fez um registro, fizemos um documentário, e nesse documentário a gente colocou a data de quanto tempo estava a obra lá parada, e aí eles voltaram a construir, então hoje a gente tem esse CMEI. Nós temos o PSF, você conheceu aqui, eu acho que nós chegamos a gravar nele. Uhum. Isso, na época eu era do Conselho de Saúde, então, assim, foi uma luta travada pelo PSF, várias manifestações, até festa de aniversário por tempo de obra parada, a gente chegou a fazer lá com bolo e tudo, né? Mas saiu. Né? Mas saiu, né? Então, assim, hoje, o que a gente tem hoje aqui dentro do bairro é isso. Nós temos um CMEI, né? Uma escola municipal, um PSF, muita luta. A escola municipal dá para atender todas as nossas crianças? Não dá. CMEI dá para atender todas as nossas crianças também? Não dá. Tem um monte de criança na fila, né? E essas crianças estão indo para onde? Elas vão para outros bairros? Vão para outros bairros, para os bairros próximos, né? A gente tem muita vontade de conseguir um colégio estadual, né? Que a gente não tem aqui também. Um colégio estadual que ia ajudar tanto aqui o Real Conquista como os bairros próximos também, né? Porque não tem vaga nos colégios estaduais. Então, a gente tá nessa luta, né? A nossa luta aqui, hoje, a gente tem um CRAS que está sendo construído, mas eu falo assim, que a nossa luta hoje aqui é que a gente consiga esses direitos, que também são direitos da cidade, né? Mas que esse direito não seja só para o primeiro da fila, né? Que seja para todos, né? E não para os primeiros da fila. Nós conseguimos 3 academias, né, ao ar livre, conseguimos 3 espaços de praça, nós que fizemos o projeto, ainda não está totalmente finalizada, mas acreditamos que até o final do ano essa praça vai estar pronta, né, com quadra, pista de skate, vai ficar muito boa. Então, assim, para mim, essa praça é uma grande conquista, porque a gente chegou a fazer 12 assembleias,
com os moradores. Então, assim, cada detalhe que tem na praça foi decidido, né, pelos moradores, é isso que a gente quer. O projeto, ele foi construído pelos alunos do curso de Engenharia e Arquitetura, né, de Urbanismo da PUC. Então, assim, eles vinham, a gente fazia as assembleias, os moradores diziam o que queria, então eles iam, traziam, e alguma coisa que tinha que mudar, voltava para mudar. Então, assim, foi uma construção muito linda. Então, ver a Praça Bradwell sair do papel, assim, para mim, assim, é muito grandioso, porque eu acho que isso fortalece muito a luta, dessa luta da organização comunitária, da organização popular, porque você se organiza, você faz assembleia, você busca, né? Você mobiliza ali a comunidade e, às vezes, não conquista, e isso desmotiva, né? Então, assim, a gente vê a praça sair do papel, isso fortalece muito a nossa luta aqui dentro para outras organizações, para outras conquistas, sabe? Para a gente se organizar para poder conseguir mais coisas. E já está muito linda a praça, já está bem massa. Imagina quando terminar. Então, assim, é uma praça que é bastante usada. Então, todos os dias você passa lá, está lotado de gente. É o que a gente tem aqui de lazer hoje, né? No bairro são esses espaços de praça. A gente não tem um outro espaço de lazer. Será que o microfone do Rogério voltou? Está ouvindo a gente, Rogério? Parece que não, né? Não. Tá, não. Já que você falou da Praça Bradwell, né, só falar que ele é uma pessoa fundamental também, assim, para a existência do filme e que... tá ouvindo. Então, você pode se apresentar para a gente agora. Oi? Você pode se apresentar para a gente agora. Certo. Eu sou o Rogério. Tá me ouvindo? Sim, tá me estamos te ouvindo? ouvindo. Parece que tem um delay, mas a gente está te ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Tá ouvindo? Acho que é ele que não está ouvindo a gente. Ah, tá bom. Ah, tá. Não, é porque a internet minha aqui tá bem ruim. Então, eu sou o Rogério, tenho 40 anos, vim para Goiânia em 2016, né? Em 2014, que eu saí de Brasília e vim para cá. Fizemos a primeira ocupação na maternidade abandonada em Aparecida de Goiânia, uma maternidade que eles gastaram mais de 6 milhões de reais e ela não saiu do papel. Depois nós fizemos uma ocupação no Conjunto Santa Fé, e depois nós acompanhamos uma ocupação que estava sendo um despejo de andamento lá no Della Pena, né? E agora nós estamos há 4 anos e 8 meses na ocupação Fidel Castro, aqui em Goiânia, próximo de Trindade. Dirigimos a Frente Povo Sem Medo no estado e também a Corrente Solidária, que é uma corrente interna do PSOL. Hoje você está vivendo, né, na ocupação Fidel Castro. Você está aí nesse momento. Isso. Eu moro aqui na ocupação, mas eu sou assentado. Entendi. Eu sou assentado, né? Lá no residencial Itaipu, próximo aí da Aeronildes. Só que aí, no caso, como na época nós era 300 pessoas, e aí a prefeitura setou 93, eu fui uma delas, né? E aí a gente ficamos no compromisso de continuar na luta para que, no caso, os outros também fossem assentados, né? Então, eu estou aqui hoje junto com os companheiros por lealdade. E qual que é esse critério que a prefeitura usou para assentar só 90 famílias e não 300? Você sabe dizer? Na época foi uma luta muito grande, né? Então, eles buscaram lotes vazios, que a prefeitura estava fazendo retomada, e passou esses lotes para nós. E aí essa área aqui do Fidel Castro, eles passou para nós com o título de doação. Só que aí eles não entraram na regularização da área, né, para fazer individualizar ela para cada um ter o seu documento particular, entendeu? Entendi. Aí, a princípio, essa área que era para ser construída
166 apartamentos pelo Minha Casa Minha Vida Entidades. Entrou o Michel Temer, e aí depois que o Michel Temer entrou, não gastou, né, com recursos do governo federal com Minha Casa Minha Vida, e depois veio o Bolsonaro e virou essa tragédia aí, mudou o programa, que era um programa, não era uma política, né, o Minha Casa Minha Vida, mudou para Casa Verde e Amarela, e agora estão fazendo financiamento de terras públicas com um programa. Você já conhecia a Ironilde, então. Eu sei que a Ironilde frequenta aí essa ocupação, Fidel Castro. Demais, né, Rogério? Demais. Então, Foi aí, uma das primeiras juntos. pessoas que eu conheci aqui em Goiânia, né? Quando eu cheguei, referência a luta pela moradia foi a companheira Neudes. Entendi. Verdade. Não, só para voltar ao que eu estava falando um pouco ainda sobre... Falando assim, quando eu cheguei em Goiânia, uma das primeiras pessoas que eu conheci foi a companheira Neudes pela referência a luta por moradia. Você já conhecia a história do Parque Oeste, do massacre que teve lá no Sonho Real? Você já tinha ouvido falar essa história quando você chegou? Foi uma das primeiras coisas que as pessoas falaram, cara, você é louco. Você vir para Goiânia fazer luta por moradia, aonde a polícia é opressora, né? A polícia fez um massacre, matou mais de 20 pessoas, deixou 2 como exemplo, né? Que não poderia fazer a luta, e você vir fazer a luta aqui em Goiânia, e aí vieram falar de todas as maneiras, vieram falar dos grupos milicianos que ameaçaram, inclusive, a própria Rede Globo, quando começou a denunciar os Esquadrão da Morte de Goiânia, né? E assim, mesmo assim, a gente continua a luta, né? Nas primeiras ocupações, em todas elas que nós participamos, os coronéis já chegavam dizendo que não queria fazer com a gente como fizeram no Parque Oeste Industrial, né? Então, assim... É mesmo? A primeira fala deles, vocês têm que sair da área, porque a gente não quer fazer como a gente fizemos no Parque Oeste Industrial. Então, todos os coronéis que vinham no debate, o tenente-coronel, capitões, a primeira coisa que eles já falavam logo era fazer memória do massacre que eles fizeram no Parque Oeste Industrial. Para você ter um... Acho que ele travou, né? Ele travou, Fabiana. Parece, né? Ah, será que foi só ele ou a gente também? Eu tô te ouvindo. Ah, foi só ele, que pena. Que pena. Eu não sabia dessa história, que ameaçaram eles usando o nome do massacre do Parque Oeste. Sim. Então, quando o Rogério chegou aqui para Goiânia, ele veio aqui, às vezes ele ficava aqui em casa, vinha descansar aqui. Na época a gente foi lá para a ocupação Della Pena ajudar, foi eu e ele. No dia da desocupação do Della Pena lá, eu dormi lá dentro com ele. Dormimos não, passamos a noite lá na ocupação e no outro dia nós entregamos ela para a polícia. Aí a polícia chegou, entrou e a gente saiu com os ocupantes. E aí vocês entregaram para a polícia porque não tinha outra alternativa, é isso? Porque não tinha outra alternativa. Então a gente já sabia que não tinha outra alternativa, não tinha como resistir, insistir, ficar lá dentro, né? E aí nós fizemos assembleia à noite, passamos a noite lá na fogueira, e de manhã, quando a polícia chegou, a gente desocupou. E aí ocupamos a Prefeitura de Goiânia. Fomos para a Prefeitura de Goiânia. Eu acho que seria legal também você contar um pouco como que é a sua trajetória de luta, assim, quando que você começa a encabeçar esse movimento de luta, como que você chegou no Parque Oeste para ocupar, para fazer a ocupação do Sonho Real, para construir ali sua casa, que você já era uma liderança ali dentro do Sonho Real, né? Tanto que sua casa foi uma das primeiras a serem derrubadas, né? Você e seu companheiro, o Pedro, na época. Sim, pode falar. Então, eu fui para o Parque Oeste lutar pela moradia, né? Pelo direito à moradia. Eu morava de aluguel, morava em Goiânia, de aluguel. E aí fui com o Pedro para lá lutar.
a princípio, a nossa luta era uma luta mais individual, porque a gente foi lá lutar pela nossa casa, né? Acho que a maioria das pessoas que ocupam, eles ocupam assim, ele está indo lá lutar pelo direito dele à moradia, né? Se unem, né? E acaba conseguindo esse direito para todos lá, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu estava trabalhando, ele também, mas aí logo eu tive que sair por conta do Lucas, não tinha como ficar só em casa, essas questões. E aí a gente logo vai começando a fazer alguma coisa, né? E aí eu logo fui me movimentando lá dentro, ajudando a abrir rua, a dar nomes para a rua, nessa organização mesmo. Nos últimos dias, nessas organizações mesmo de solidariedade, de companheirismo lá com os companheiros que todos nós tínhamos, né? De dividir entre equipes, né? Porque a gente não dormia, né? Não tinha como dormir, porque a polícia, na madrugada, ela ia, né, atirava para dentro da ocupação, jogava bombas. No dia da retirada, o Pedro foi executado, a minha casa foi para o chão, porque eles identificaram onde que era a minha casa. Então, à noite, eu tive que retornar dentro da ocupação, né, para pegar uma documentação. Então, acho que foi eu. Eu lembro que tinha um promotor de justiça, uma viatura da polícia, eu acho que era o Mauro Rubem, representando a Comissão de Direitos Humanos. Ele era presidente da Comissão de Direitos Humanos, mais outras pessoas. A gente voltou no Parque Oeste, a gente foi no meu barracão, e aí, quando a gente saiu do barracão, eles derrubaram. O Mauro Rubem, deixa eu só fazer um parênteses, para quem não conhece, para quem não é de Goiânia, na época ele era deputado estadual? Na época ele era deputado estadual e era Hoje ele é vereador, né? Isso. E era presidente ele também está na luta há comissão... muito tempo, né? De apoio aos movimentos sociais. Ele era presidente na época da Comissão de Direitos Humanos. Isso. E é bom que se diga que o Mauro Rubem, já que você falou isso, é bom que se diga que o Mauro Rubem é o único parlamentar que já teve aqui em Goiás, que teve a coragem de denunciar diretamente a violência policial. Então, assim, é o único parlamentar em Goiás que já fez isso, e que faz isso até hoje, né, que denuncia a questão da violência policial. Então, na época, ele estava bem na ativa, acompanhou bem de perto, ele era presidente da Comissão de Direitos Humanos, e aí eles derrubaram a minha casa, na madrugada ainda, eu fiquei com a roupa do corpo, a minha sandália, uma rasteirinha que quebrou em frente ao IML. Né? E aí teve todo aquele período de luto, né? De muito luto, de muita tristeza e também de muita luta, né? E aí, do luto, quando eu saí dele, não parei mais de fazer a luta, aí a luta veio, a luta pela memória, a luta, né, pelo direito à cidade, a luta por justiça, porque isso me revoltava muito, saber que aquele crime tinha acontecido, sabe? E que o Estado tinha chegado e que tinha cooptado a galera, que a galera tinha ido para a assessoria do governo, sabe? Que estava escondendo aquilo, que estava colocando na cabeça do povo que Parque Oeste era passado. Eu entendia que era passado, né? Mas que como que a gente vai viver o presente se a gente não faz memória do nosso passado, né? Então, assim, se hoje a gente está no Real Conquista, é porque existiu a ocupação do Sonho Real, né? Porque resistimos no Sonho Real, é porque resistimos em ginásio, é porque resistimos em acampamento, né? A gente não mandou uma caixinha para o governador e ele deu para nós de presente uma moradia. Não, a gente fez luta, né? E a gente fez luta e depois que a gente conquistou essa casa, né, essa moradia, o mesmo Estado que violou todos os direitos lá no Parque Oeste, ele continuou a violar direitos aqui no Real Conquista, porque o Estado, ele nunca foi ausente aqui dentro do bairro, ele sempre foi muito presente, mas ele sempre foi presente com a violência policial, principalmente. Né? Então, ele sempre foi presente para reprimir, né? Para encarcerar, para matar, né? Mas ele foi ausente na hora de cuidar das famílias. Isso ele foi ausente, né? Mas na hora de reprimir, de prender, de matar, isso ele foi presente e continua sendo presente até hoje, porque
todas as garantias de direito que a gente tem aqui dentro, elas vieram através da nossa organização, através da nossa luta. Não foi porque eles chegaram aqui e trouxeram, né? Porque, assim, é porque a gente está indo atrás, é porque a gente está se movimentando, está fazendo acontecer. Se a gente não estivesse fazendo isso, com certeza, os poucos direitos que a gente tem aqui dentro, a gente não teria, né? Se a gente não estivesse se movimentando para fazer acontecer. E a luta de vocês continua, né, Ironilde? Ela não cessou, né? Sim, ela é todos os dias, né? É constante, a nossa luta né? é constante, ela é todos os dias. Então, assim, a gente sempre está se organizando, né, fazendo roda de conversa com o Cineclube, que é o Cineclube também é uma forma de formação, né? É uma forma de organização, é uma forma que a gente tem também de se encontrar, né? E de debater, né, vários temas, né, a partir de um filme que a gente assiste, a partir do que, quando a gente se levanta e fala assim, vamos escrever algo sobre o que a gente está vendo aqui dentro, né, vamos criar o nosso jornal, hoje a gente tem o nosso jornal aqui dentro, que é a Periferia Tem Voz. Então, assim, levar informações para os demais moradores do que está acontecendo, das lutas que está rolando, tanto aqui dentro quanto fora. Quando a gente se levanta e não deixar e que a fala memória do Parque Oeste morra aí dentro também, né, Ironilde? Sim. Quando a gente fala, vamos construir uma biblioteca comunitária, por que a gente está construindo uma biblioteca comunitária? Por que a gente construiu? É porque o Estado não garantiu esse direito a nós, né? Nós, moradores, não precisariam, né? Tipo, pegar, ir lá, construir, gastar o que não tem, para poder fazer algo que teria que ser o Estado a fazer. O Estado não faz, a gente faz, né? É o que eu digo, a gente é resistência, não é porque a gente escolheu ser resistência, colocaram nós nesse lugar, né? Colocaram a gente no lugar de resistência, né? Ninguém gosta de morar debaixo de barraca, né? Quando você decide ocupar um lugar para poder fazer luta pela moradia, quando você decide morar debaixo daquela barraca, só quem já morou sabe o que é isso, né, Rogério? É porque você já não acredita mais nesse poder que está aí, você não acredita mais nesse Estado. Então, tipo assim, você não tem outra alternativa, a não ser a luta. Né? Não era isso que a gente queria, mas infelizmente a gente vive num país, a gente vive num mundo que para se ter direitos é só se a gente se levantar e regaçar as mangas e ir para a luta. Se a gente não fizer isso, não vem, né? Ironilde, assim, eu acho essa fala sua muito forte, assim, nunca escondi isso, sempre te falei isso, que eu acho que você é um grande exemplo para mim, assim, eu espero que seja para mais pessoas também. A sua força, como que você, né, faz essa tragédia, você reconstrói sua vida. E tá aqui dando exemplo ainda de resistência pra gente, né? Mas eu acho muito forte e muito bonito, ao mesmo tempo, essa capacidade que você tem de reunir força. Não é o ideal, isso não é o ideal, a gente não tem que fazer disso, né, assim... as coisas tinham que ser mais justas, né? Assim, para todo mundo, mais iguais para todo mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa admiração muito grande por você, já te falei isso várias vezes, e não te escondo. E como o Rogério voltou agora, eu acho que seria legal também, e me tocou muito a fala dele, um pouco antes dele cair, isso de que eu não sabia, de que quando ele chegou aqui para fazer a luta deles, a polícia veio e falou, a gente não quer que aconteça o que aconteceu no Parque Oeste. Quer dizer, esse é o exemplo, né, do que eles são capazes de fazer, né, se você ousa lutar pelos seus direitos, né, vamos dizer assim. Se você quiser falar um pouco pra gente, Rogério, de como que é seu histórico, a gente falou, como que começou a luta dela, né, até chegar no Sonho Real, se você quiser contar pra gente também um pouco da sua trajetória, vai ser bacana te ouvir também. Então, eu comecei com o movimento, né, eu conheci o movimento em Brasília. E na época tinha estourado em 2004 um massacre também no Pinheirinho, em São Paulo, no bairro chamado Pinheirinho. Era uma ocupação do MTST, onde mataram um companheiro nosso, né? E aí a gente
estouramos ocupações, na época eu ainda não era do movimento, né? Mas estourou ocupações em todos os cantos do país com o nome Pinheirinho Vive. E aí teve uma na Celândia, né? Uma cidade satélite de Brasília, né? Que é uma região metropolitana. E aí eu vendo a ocupação e eu não tinha moradia, enfim, né? Eu fui aquele local para me buscar também a minha moradia, né? Lutar pela minha moradia, porque assim eu acreditava que com a luta do povo, o povo conseguiria. E aí eu comecei a observar que o movimento era um movimento diferente, ele dava oportunidade para as pessoas, né? Para as pessoas se agregar, para as pessoas fazer parte, inclusive, da liderança do movimento, que era uma liderança colegiada, né? Então aquilo foi me motivando a cada vez mais eu conhecer mais o movimento, aprender mais com o movimento. Então, dali eu fui me destacando, né? Fizemos várias lutas, nós tivemos a primeira ocupação que eu participei foi uma ocupação chamada Vil do Rocha, em Braslândia, e depois foi a outra em Celândia. Aí depois nós fizemos uma ocupação num prédio, num shopping abandonado, em Taguatinga, né? Taguatinga Norte, que era daquela família Jajô, enfim. E aí a gente fizemos várias lutas, depois nós fizemos aquelas lutas que estourou no Brasil inteiro, porque até então a luta estava só centralizada em São Paulo, né? Que era do Passe Livre, as revoluções do junho de 2013, né? E quando nós fizemos aquele ato em frente ao Mané Garrincha, que nós paramos com um caminhão lá, um caminhão baú, e travamos tudo, aí deu releases em 14 países, né? E ficou, ao mesmo tempo que ficou ao vivo no Brasil, ficou ao vivo no Japão, que era a Copa das Confederações, nós lutando contra o dinheiro que estava sendo gasto com os estádios, né? Esse dinheiro poderia ter sido revestido para saúde, cultura, lazer, para mais trabalho, inclusive na área da moradia, né? Então, nas áreas sociais do nosso país. E aí, depois daquilo, teve aquela caçada, enfim, né? Dos militantes, vários militantes foram presos em casa e tudo. E aí, depois, eu vim para Goiânia em 2014. Aqui a gente tinha necessidade de trazer o movimento para cá, aqui eu não tinha movimento, não tinha bandeira do MTST aqui, então eu vim. Aí quando eu cheguei aqui, eu fui procurar algumas pessoas e conheci a nobre, ilustre companheira, né, que é uma guerreira, que é um grande exemplo não só para você, para mim também, né? Eu acho que a Aeronilde é nosso quadro, né? Na luta feminina, luta de classe, a Aeronilde aí está representando todos nós. Então, com essa demanda, a gente fizemos uma ocupação na maternidade abandonada lá em Aparecida de Goiânia. E o nome que nós usamos foi Sonho Real, né? Tá travando? Tá me ouvindo Estamos te agora? ouvindo, pode seguir. Uhum. Estamos te ouvindo, Rogério. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim. Nossa, Estou te ouvindo. Então tá bom. Então, aí nós fizemos a primeira ocupação que nós fizemos aqui foi com o sonho de Sonho Real Vive, foi na maternidade abandonada. Essa maternidade, a laje dela era dessa finura, né? Eles gastaram mais de 6 milhões. Eles fizeram um necrotério perto da cozinha e fizeram a UTI perto da lavanderia, né? Todo assim, sem jeito, de qualquer jeito fizeram lá e gastaram o dinheiro. Nós fizemos a ocupação dessa maternidade e fizemos a denúncia dela. Com 7 dias, nós tivemos uma negociação para 400 unidades habitacionais. Mas quando nós estávamos lá na ocupação, o prefeito mandou a polícia, né? E a primeira coisa que eles fizeram logo foi buscar todos os antecedentes do pessoal que estava dentro da ocupação que eles conseguiram identificar para marginalizar e criminalizar todo mundo, colocar em todas as mídias possíveis que eles poderiam colocar. A polícia chegou lá com bebê-cães, né? O batalhão de cão, de cachorro,
né, para morder as crianças, chegou lá com tropa de choque, chegou lá com muito amparado policial para tirar 180 pessoas que estavam dentro da maternidade. Chegaram com mais de 400 homens, né? E aí depois nós fizemos essa negociação e tal, né, com eles. Aí a gente saímos, só que aí eles infiltraram pessoas no nosso meio, o pessoal foram sendo desmobilizados por conta deles infiltrar pessoas no meio das nossas assembleias e falar que o movimento não ia para frente, como o movimento era novo, né, então o pessoal acabaram desistindo. Nós viemos para Goiânia, fizemos uma ocupação, com 13 horas a polícia já chegou sem conversar, já metendo castete nas barracas de todo mundo, rasgando todo mundo, e botando, ameaçando, me deu 30 minutos para me sair da... Agora acho que ele travou, né? Travou de novo. Que pena. Que pena, porque estava super importante esse relato dele, né? Pois é, eu ia até acrescentar que é bom que ele não esqueça que através voltou. Estamos te ouvindo. Acrescenta Rogério, e aí depois ele continua. Isso. Rogério. Tá me ouvindo, Rogério? Oi. É bom você falar também que a partir da ocupação que vocês fizeram na maternidade de Aparecida de Goiânia, lá deixou de ser abandonado, né? É bom que você explique isso, que foi por conta daquela luta que teve, né? Foi, não, depois eles construíram um centro de especializações, aproveitaram o restante da obra e fizeram o centro de especializações lá em Aparecida. E aí, falando da... É uma conquista do MTST, isso. Uma conquista do povo, né, de Aparecida. É bom pedir isso, né? Eu sempre, quando eu passo lá em frente, eu falo, gente, isso aqui foi uma conquista da luta, né? Porque estava abandonado lá, eles tiveram que dar vida àquilo dali, eles tiveram que resolver o problema. Deixou de ser maternidade e virou um centro de especialização, que hoje atende o povo, né? Aí, voltando do ponto onde eu tinha parado do bairro Santa Fé, o bairro Santa Fé é uma cidade, é um bairro dormitório, como o Grajaú, onde a Aeronildes ficou acampada, na época que saíram do ginásio, né? E lá só tem bar e igreja. Não tem nada, não tem praça, não tem escola, não tem nada no Conjunto Santa Fé e nem no Grajaú. E aí a gente pegamos, fizemos uma ocupação e já chegaram lá, rasgando as barracas, agredindo o povo, e me deram 30 minutos para me sair. Eu passei 2 minutos conversando com ele já reduziu para 5 minutos, e aí eu falei, então, se eu quero me prender, então nós já vamos desmanchar as barracas. Aí fiquei por ali enrolando e chamando apoio, enfim, né, pra eles não agredir a gente. Aí foi chegando os advogados, parceiros, companheiros, né, o Mauro Rubens chegou, a deputada Isaura Lemos, que era deputada na época, também chegou, e aí deu suporte para a gente lá, para eles não agredir a gente. Depois disso, a gente fizemos um acompanhamento de uma ocupação que estava sendo despejada, estavam despejando a meta, a polícia chegava de helicóptero, né, o GRAE chegava de helicóptero dentro da ocupação, dando tiro de escopeta 12 no povo, bala letal. A milícia entrou lá dentro, matou umas 8 pessoas, né, dentro dessa ocupação lá no Della Pena. Enfim, então a violência ela era muito grande por parte do Estado, sabe? E o povo que estava lá, quando eles chegaram para despejar, o povo despejaram com as casas, com os móveis tudo dentro, não tiraram nada e despejaram, né? E aí eu fui ainda conversar, intervir junto da polícia para não agir com tanta crueldade com aquele povo. Violência, né? Aí depois nós viemos para a ocupação Fidel Castro, e aqui na ocupação Fidel Castro eu já fui ameaçado de morte por parte da polícia 4 vezes, né? E aí fui ameaçado por eles várias vezes. A última vez o policial me tirou para o lado de fora para me bater no meio da rua ali para todo mundo, né? Que é vizinho aqui da ocupação, passar e ver eles me batendo, me agredindo.
a gente fez uma denúncia na Corregedoria da Polícia Militar, e aí eles começaram a fazer ronda ostensiva ao redor da ocupação, e as motos, né, eles vindo de moto, tudo armado para dentro da ocupação, para ver se intimidava. E no dia que a gente foi fazer a auditiva lá na corregedoria, o policial que me bateu estava lá, tirando a arma do coach, olhando para mim de cara ruim, com um olhar ameaçador, botando no coach de novo e ameaçando, sabe? Foi um trem muito esquisito, né? E a gente, mesmo assim, fizemos a denúncia e levamos para frente, aí eles deram uma recuada, mas assim, teve um dia que eu estava na minha casa lá no Itaipu, com a minha ex-mulher, né, minha ex-companheira, e aí eu estava tranquilo lá em casa, lá, quando pensei que não, 12 policiais invadiu minha casa, falando que eu estava mantendo uma mulher em cárcere privado, armado, que não sei o que e tal, e tinha até polícia paisano lá, sabe? 12 viaturas já entraram já com os fuzil na mão, apontando para mim. Nossa, foi uma situação assim que a sorte que tinha vizinho, né, lá, que tem dois sobrados assim, os vizinhos de cima estavam olhando, né? Porque eu não sei o que poderia acontecer entre os muros fechados, né? Eles querer fazer alguma maldade comigo lá, botar uma arma em mim e dizer que eu reagi a uma possível auto de resistência, uma prisão, alguma coisa assim, né? Então, assim, aqui na ocupação, eles sempre tentaram esculachar o nosso povo. Na época da campanha de 2018, eles vinham na porta da ocupação, bateram o pessoal, esculachar os moradores aqui, dizendo que tinha que votar em Bolsonaro, que era o Bolsonaro que ia dar alguma coisa para o povo. Mas a gente já sabia desculpa, que eles queriam o auto, que o Bolsonaro acabasse o, com o Os esqueci o policiais nome. chegaram falando em nome do Bolsonaro, foi isso? Chegaram agredindo todo mundo, dizendo que a gente tinha que votar em Bolsonaro, porque eles tinham vontade, Antes da né? eleição. Uhum. Isso, em 2018. Eles tinham vontade que acabasse com o excludente de ilicitude, né? Que tivesse o excludente de ilicitude, que aí eles iam poder matar, agredir, espancar, ele só poderia ser ouvido e não processado, né? Então, o interesse dessa milícia, né? E hoje você Sim. vê que querem invadir Congresso e tudo, em relação a isso. E uma outra coisa que é uma característica de Goiânia, que Goiânia tem muitos espaços vazios, tem muita área que está servindo de especulação imobiliária. As imobiliárias e os corretores de imóveis faz muito lobby na prefeitura, eles são contra a expansão urbana e eles querem fazer a cidade flutuante, cidade bolha. Porque aí eles criam um caos na cidade, colocando as pessoas para morar em apartamentos, as pessoas vão pagar apartamentos, condomínio, o resto da vida, então fica como um aluguel, né? Um pouco mais barato, mas um aluguel, a pessoa tem aquela ilusão, eu tenho meu apartamento, mas ele paga para morar nesse apartamento, né? E paga muitas das vezes muito caro. E embaixo, você tem um conjunto de problemas de segurança, de transporte, de mobilidades, né, que você vai ter nessa cidade, e aí você vai ter ainda essa especulação imobiliária, pegando lotes vazios, constrói uma casinha com um banheirinho, coloca uma pessoa lá para cuidar e ali joga a brita no chão ali, ou então faz o cimento de qualquer maneira e faz estacionamento e ganha muito dinheiro com isso. Então eles procuram causar e fazer o caos na cidade, né? E com esse caos eles ganham muito bem. E aí, enquanto isso, de partida, eles vão morar nas suas mansões lá no Alphaville, né? Onde mora Leonardo, esses cantores famosos, e eles saem do meio do conflito urbano. E aí, então, eles procuram fazer de todo o caos da cidade, né? Em lugares que não tem nem como fazer adensamento urbano, que são áreas de preservação ambiental, estão acabando com as nascentes. Aí Então, hoje você vem se falar de crise hídrica e tudo, mas sem saber que é as minas que alimentam os rios, né? E eles estão acabando com tudo, aí junta com o pessoal do agronegócio, que vai matando, envenenando os rios, enfim, né? Então, assim, o pessoal da imobiliária Lorival Lousa, que é uma das maiores do estado de Goiás, Lorival Lousa não, desculpa, a Leonardo Riso, né? Veio querer fazer uma
uma atividade muito grandiosa, gastar muito dinheiro aqui na ocupação, e já veio com o lobby dizendo, olha, nós somos contra a expansão urbana, o que vocês acham? Nós já falamos logo de cara, nós somos a favor e lutamos pela expansão urbana, porque eles usam a lei do mercado. Quanto menor a oferta, maior a procura e maior o valor do imóvel. Fica aquele leilão, quem paga mais. Se tiver expansão urbana e casa para todo mundo, diminui o valor da oferta deles. Então, a casa para eles, o lote vai ser desvalorizado, porque todo mundo tem sua casa, então não tem tanta procura. Então, essa é um pouco a dinâmica da especulação imobiliária de Goiás e a maneira deles fazer lobby é em cima disso. E aí é onde eles partem a financiar campanhas, né, de pessoas que eles vê que de fato tem ali um certo propósito, enfim, é uma pessoa que está mais desenvolvida nas pesquisas e tal, né, que eles veem que tem chance de ganhar, então eles vão fazendo esses financiamentos, né, desses projetos com financiamento de campanha. E pelo outro lado, eles ainda têm os acordos que eles vão fazendo com Câmara, enfim, né, com o presidente de Câmara, com os líderes do governo, enfim. É um processo que a gente tem que estar muito bem organizado, muito bem instruído, para que a gente possa fazer uma luta pautada, né, pelos direitos sociais, pelas questões mais humanistas, né, da nossa sociedade. E aí tem mais uma outra coisa que eu queria pontuar, que é a questão... Eu esqueci aqui o ponto, mas veio na minha cabeça e eu, né, esqueci. Depois, quando eu lembrar, eu volto a falar novamente. Tá bom, quando você lembrar, não tem problema não. Muito, muito poderosa a sua fala, Rogério. Obrigada. Assim, você trouxe relatos, assim, fiquei muito impressionada com essa coisa dos policiais fazendo pressão para as pessoas votarem no Bolsonaro, né? E vocês acham que eles ficaram mais truculentos depois que o Bolsonaro foi eleito? Vocês sentem isso? No Olha, dia a dia de vocês? Demais, Fabiana. O Bolsonaro é o representante da milícia, né? O Bolsonaro, quando estava na Câmara, o Bolsonaro toda a vida falou que era a favor do grupo de extermínio, Esquadrão da Morte, né? Então é tanto que ninguém conseguiu descobrir até hoje quem foi o mandante da morte da Marielle Franco, né? Então, assim, a gente estamos vendo o Bebiano, que era o ministro dele, que começou a falar demais dele, morreu, né? A gente viu aí que o Teori Zavascki, que era o que estava batendo no Moro, enfim, porque o Bolsonaro é um projeto da Lava Jato também, né? Um projeto da direita. Então, quando o Teori Zavascki, o ex-ministro, né, o falecido ministro do Supremo Tribunal Federal, que começou a bater na Lava Jato, morreu. Então, assim, o avião caiu, enfim, muito estranho, né? Assim também, muita coisa se passou aí, a gente acha muito estranho. Então, assim, é muita coisa, né? E aí o Bolsonaro sempre representando. Só que o Bolsonaro, ele prometeu um golpe de Estado em campanha eleitoral, ele prometia para os seus correligionários, só que ele não conseguiu dar o golpe e não vai conseguir dar o golpe, porque ele poderia dar o golpe. O difícil é sustentar o golpe, porque a sociedade brasileira não vai aceitar o golpe. Então, o difícil dele é isso. Ele queria caçar todos os que a turma da esquerda, que faz luta pelos direitos sociais, né, que defende os trabalhadores, enfim, né? O agronegócio do país inteiro está junto com o Bolsonaro, né, que é quando se coloca os ruralistas, né? Então, quando fala em ruralista, tem muita gente que pensa até num trabalhador que trabalha com enxadazinha lá dentro do mato, né? Mas eles não falam que é o agronegócio do país, né? Pois é, eles não falam que é o agronegócio do país. Então, não, e a gente aqui em Goiás ainda tem o Caiado, né, Rogério? Essa polícia do Caiado. Não, aqui em Goiás nós tem Caiado. Que esconde os dados da violência policial, o único estado que não divulga, né? Não, tem mais estados também. É o único estado, né, do Brasil que não divulga a violência policial. Mata todo dia, a polícia ficou bem mais violenta, mata bem mais após o Bolsonaro no poder. Olha,
companheiro Aronildes, nós temos relato do Rio de Janeiro, que a mãe das milícias é no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como é uma cidade mais antiga, como a Bahia, ela principalmente Salvador e Rio de Janeiro, eles têm uma estrutura assim política diferente das políticas de Goiás. Então, lá nasceram muitas coisas que nós temos hoje no Brasil, nasceu no Rio de Janeiro, inclusive as milícias, né? O Grupo Esquadrão da Morte, as facções organizadas, né? Nasceram no Rio de Janeiro. Então, lá é muito melhor. Mas a gente não pode esquecer do Witson, né? Que foi eleito junto com o Bolsonaro, que falou que tinha que atirar na cabecinha. A gente não pode esquecer do Dória, de São Paulo, né, que estava favorecendo as polícias, falando que tinha que matar também, né, defendendo a morte. A gente não pode falar do governador, eu esqueci o nome dele, é Mísia não, o cara de Minas Gerais, né, que também é outro bolsonarista, né, o bolsonarista raiz, né, que também a polícia de Minas Gerais também está fortemente matando pessoas também. Então, assim, como esses outros estados têm uma estrutura, né, um pouco mais, assim, organizada, pesquisa, vai nos cartórios buscar o certidão de óbitos registrado por Covid, por tudo, porque a ideia deles era maquiar mesmo, botar que cada estado estava o país da lista das maravilhas. Mas, como tem outras pessoas que vão buscar, grupos de direitos humanos que vão buscar nos cartórios os registros de óbito, né? Então, acaba divulgando. E aí a gente estamos vendo toda essa estrutura policialesca, né? De repressão, de violência, os grupos milicianos chegando e botando a cara no sol e falando, nós estamos aqui, nós estamos com bandeira verde e amarela defendendo nosso país e defendendo um estado de sítio, defendendo a violência, né, defendendo e buscando cada vez mais os grupos armados, né, se armar a população. E aí, como a gente estamos vendo, a maioria dessa galera se organiza em stand de tiro, para treinar, para atirar nos outros, matar os outros. É só isso. Né? Sempre estão pautando a violência, o ódio. E aí, como que está essa violência policial dentro do Real Conquista hoje, Aronildes? Olha, ela continua, igual eu te falei, assim, quando o Estado vem, ele não vem para acolher, né? Ele vem para reprimir, Fabiana, né? Não é essa política, né, que está aí, que essa polícia que nos representa, sabe? A polícia da morte, não é essa política de segurança pública que eu defendo, sabe? Às vezes eu fico me perguntando, né, quantos corpos a gente vai ter que aguentar no chão em nome dessa tal segurança, né? Uma segurança que mata todo dia, né? Eles matam todo dia, mas a gente sabe muito bem quem que morre, que é pobre, negro, da periferia. A gente sabe muito bem quem que é encarcerado, né? Pobre, negro, da periferia, desde sempre, né? Não é só agora nesse governo. Só que esse governo é declarado, né? É um governo que é um governo, tipo assim, que é declarado mesmo. Eu sou contra o pobre, né? Tipo assim, eu tô aqui, né? Tipo assim, a diferença desse governo, do Bolsonaro, dos outros é esse. Os outros não eram declarados. Esse é declarado, né? Então, assim, a gente sabe, ele diz, para esses que esses que eu sou contra, mas a gente sabe que o chicote sempre só mudou de mão, né? Que sempre quem apanhou foi o pobre negro da periferia, foi o que sempre precisou de moradia, foi o que sempre precisou de saúde, né? Sempre foi os corpos negros e pobres, né? Que foram para o chão, sempre foi os negros e os pobres que são encarcerados nesse país. Mas a diferença é essa que eu vejo, e com essa apologia, né, com essa política da morte, com esse fortalecimento dessa política da morte, a polícia que já matava, hoje ela tem mais legalidade para matar, né?
né? Tipo assim, então, assim, hoje ela, tipo assim, ela sabe que ela pode fazer, que ela tem um presidente, né, que o defende, né? Então, assim, hoje ela faz mais abertamente mesmo, assim, não tem mais nem medo de fazer. E aqui no estado de Goiás, o que comanda aqui é o medo nessa questão, né? As pessoas, elas têm medo de denunciar, elas veem acontecendo, elas se calam, né? A mãe que perde seu filho, ela não tem coragem de ir lá, de denunciar, ela tem medo da polícia. Então, em Goiás, infelizmente, o que predomina ainda é a política do medo. Então, assim, o pessoal tem muito medo da polícia em Goiás, que é diferente da galera do Rio, né? A galera do Rio, ela vai para cima. Aqui em Goiás, ela esconde. Você né? também já foi ameaçada várias vezes, né, Ronilde? Sim, sim, eu cheguei a sofrer ameaças também, né? Então, a gente sabe que não é fácil fazer essa luta que a gente faz, porque essa luta pela vida, né? Essa luta dos direitos humanos, essa luta pela vida, principalmente a gente, Rogério, que está aqui na ponta, que enfrenta todo dia, né? Ali, Exato. que vive isso todo dia. Eu falo assim, que a nossa luta, ela é a luta por garantia de direito, e além da gente lutar pela garantia de direito, a gente tem que ficar muito esperto e sempre ali atento, porque a gente também tem que lutar pela garantia da gente continuar vivo para lutar por esses direitos. Né? Porque a gente sabe assim, que qualquer hora também, dependendo né, de onde a gente vai, do que a gente faça também, podem nos calar por conta disso. Então, além de negar direitos a nós, para a gente lutar por esses direitos, a gente ainda corre esse risco de perder o direito à vida, sabe? A gente sabe que a gente corre risco de vida, de estar nessa luta, né? A gente é muito desprotegido o tempo todo, mas uma coisa eu aprendi também, sabe? Que o medo também não nos protege. Então, se o medo não nos protege, nos resta lutar, né? Não tem outro caminho, não. É esse mesmo, Rogério. Muito importante isso que você trouxe também. O medo não protege, não adianta ter medo. Sim, não adianta. Né? Não adianta, o medo não nos protege. Tanta gente aí que teve medo e né, já nem está mais aqui, parou, porque... Né, e foi assassinado. Então, assim, não nos protegem, sabe? O medo não nos protege. Então, acho que a gente tem que tomar os nossos cuidados, mas também não tem que deixar o medo nos parar. Dominar, exatamente. Não pode deixar, né? Mas, enfim, hoje eu sou daquele modelo que você já sabe, Fabiana. Eu não acredito mais nesse poder que está aí, sabe? Nessa política que está posta a nós, nessa galera que se diz representante do povo. Hoje eu estou muito na minha, hoje eu acredito muito na organização popular, nessa organização comunitária, nessa organização de pequenos coletivos, né, fazendo alguma coisa, tendo empatia ali um pelo outro, um cuidando do outro, sabe? Hoje eu sou daquela visão, eu não acredito em liderança que vem de fora para dentro, mas que sai de dentro para fora, e eu acredito que para haver mudança de fato, né, de políticas públicas, seria que atendesse a necessidade da classe oprimida, seria quando essa classe oprimida realmente conseguisse ocupar o espaço de poder. Quando a gente conseguisse garantir o direito de fala, de nos representar nesses lugares, de nós mesmos poder falar. Você ainda pensa em tentar cargo político, Ronilde? Não penso, não Você tenho já tentou nenhuma duas vezes, né? Uhum. Eu não tenho nenhuma pretensão política partidária hoje. Esses partidos não me representam, nem os de esquerda, nem os de direita, nem de, sabe? Então, assim, os de esquerda, quem estão lá no poder são os riquinhos, são as branquinhas, né? Então, assim, e usando o povo também, como massa de manobra, a periferia, usando bandeiras que muitas vezes nem são deles, sabe? Usando o sofrimento do povo.
E quando essa galera se levanta para fazer alguma coisa, até para se querer vir candidata, ela é barrada dentro do próprio partido, né? Porque o partido, eles têm já aquela galera ali que, às vezes, o que é primo do prefeito tal, o que é fulano isso, que é fulano aquilo, que tem doutorado nisso, são classe média. Hoje a maioria dos partidos, dos de esquerda ou de direita, eles são representados por militantes de classe média alta, não é representado pela classe trabalhadora. Tem um gato pingado de classe trabalhadora dentro dele, e às vezes que eles até puxam ali, vem para a gente dizer que vocês estão aqui. Só para isso, para mais nada, é para usar também. Então, assim, não me representa, respeito quem ainda está nesse segmento, mas eu não sonho mais com isso, sabe? Eu acredito, sim, na organização popular, na organização do povo, sabe? Da gente dizer o que a gente quer, da gente correr atrás, da gente buscar, da gente fazer, quem está lá no poder, levar nossas reivindicações e fazê-las serem atendidas através da nossa organização e da nossa luta, da nossa mobilização, mas... hoje, eu não perco mais o meu tempo, por exemplo, se eu tiver uma atividade, por exemplo, se eu for convidada para eu ir numa festa de aniversário na minha vizinha, e se eu for convidada para participar de uma atividade de um partido, eu jamais deixo de ir na festa de aniversário da minha vizinha para ir numa atividade de partido, porque, para mim, eu vou estar fazendo... contribuindo, vou estar fazendo algo melhor e estar na festa de aniversário da minha vizinha do que estar numa reunião de partido. Então, hoje eu não perco mais tempo em atividades partidárias. Eu ainda estou filiada a um partido porque eu preciso ir lá para me desfiliar. Mas, assim, eu não sou partidária hoje, mas não. O meu partido Entendi. Hoje é o povo, é a organização popular, não partidária, mas respeito os que ainda têm essa esperança, os que ainda acreditam em mudança através de partido. Eu acredito em mudança através do povo. Eu acho que se, de fato, o povo ocupar os partidos, aí, quem sabe, né? Eu posso voltar a acreditar naquele partido que o povo ocupou ele. Mas, caso contrário, não. Gente, assim, a gente já está caminhando para o nosso fim aqui do tempo. E o Rogério caiu de novo. Justamente agora, parece que ele queria falar alguma coisa, eu ia perguntar se ele queria dizer alguma coisa para o final, mas ele caiu de novo. Vamos ver se ele volta, enquanto a gente já vai... Seguindo aqui, tem mais alguma coisa que você queria deixar registrado aqui, Aronilde? Não sei se faltou alguma coisa que você não falou. Acho que não. Eu acho que não, assim, eu acho que eu falei tudo. Tem hora que eu falo demais, né? Eu converso demais. Mas é tão bom te ouvir. Eu sou muito tagarela, mas, enfim, é isso. Acabo falando demais, tem uma galera que não gosta das minhas colocações, eu não estou mais nem aí, eu não estou mais perdendo tempo nem com isso. O Rogério voltou. Rogério, eu estava dizendo aqui que nosso tempo já está se encaminhando para o fim, e queria saber se você queria deixar alguma coisa que você não falou ainda, que você gostaria de dizer. Parece que você queria dizer alguma coisa enquanto a Aronilde estava falando. Então, o tempo é seu agora. Não, eu concordo com a Aronildes, né, enquanto ela fala que não acredita mais nessas estruturas, mas é o que nós temos para hoje, né? Eu acho que se a gente entra sozinho para dentro de uma estrutura dessa, que tem muitos acadêmicos e tudo mais, a gente é engolido mesmo. Então, o que a gente tem que fazer é pegar nosso povão e colocar lá para dentro. Aí, como tem congresso, como tem votação de delegados, a gente ganha, né? Porque a gente somos povão e a gente tem muita gente, né, com a gente. É isso eu aí. Acho que um dos nossos erros estratégicos
é a gente ir sozinho, desprotegido. A gente unido, a gente somos mais fortes, ficamos mais protegidos do frio e de qualquer coisa, né? E da calor. E aí o calor a gente faz a gente ir para frente. E o mais mesmo que eu queria falar é que eu agradeço a oportunidade, né? De estar aqui nessa live, apesar que minha internet hoje aqui foi muito ruim, né? Está sendo muito ruim. Queria convidar vocês para conhecer nossa cozinha solidária, que fica no Residencial Itaipu, onde nós servimos marmitas, né? Para muitas pessoas nessa cozinha. E aqueles que puderem ajudar, colaborar, é um projeto feito com muitas mãos, estamos fazendo o que o governo não está fazendo, né? Está aumentando a crise. Nós lutamos por vacina no braço e por a comida no prato. E todos os dias cozinha, vocês fazem comida lá? Todos os dias? Segunda a sexta. Segunda a sexta. Uhum. E aí a gente temos a plataforma Apoie-se Cozinha Solidária, né? Onde essa cozinha recebe doações para que a gente possa manter, né, a cozinha. E se tiver alguém que tiver interesse de buscar, saber onde fica a Cozinha Solidária, nós temos a página da Cozinha Solidária de Goiânia, né, na internet, tem também na página do MTST Goiás, que aí as pessoas podem estar entrando em contato, e aí a gente vamos vendo como é que pode as pessoas colaborar, qualquer coisa que colabora já contribui para ajudar a alimentar essas pessoas que tanto precisam, né? Uma boa parte das pessoas que comem nessa nossa cozinha, que vai buscar suas marmitex, são pessoas do Real Conquista e do Residencial Itaipu, né? Que são região próxima ali, que já fica mesmo no próximo residencial mesmo, né? Itaipu, então são gente lá do Real Conquista e pessoas lá do Residencial Itaipu. E é isso, gente. Obrigado. Rogério, muito obrigada. Assim, eu que te agradeço, porque foi muito forte a sua fala, muito impactante, muito importante nesse momento que a gente está vivendo, ouvir sua experiência e saber disso tudo que está acontecendo. E eu vou lá conhecer a cozinha. Vamos lá, né, Ironilde? Seja bem-vindo. Vamos sim, Fábio. A Ironilde já me chamou algumas vezes para ir lá da freguesa, né? Pois eu vou com ela. A Ironilde já me chamou algumas vezes para ir lá para ir na ocupação também. Eu estou devendo essa visita aí na ocupação Fidel Castro. Tá bom, seja bem-vinda. Muito obrigada, foi um prazer enorme te conhecer. E vou divulgar o projeto nas minhas redes também, da Cozinha Solidária. E é isso, né? Vamos seguir na luta, também, né, gente? Então faz. Então, convite, pode? Pode dizer? Pode. Então, não, primeiro eu vou convidar a galera para vir conhecer a Biblioteca Comunitária aqui no bairro, né? É um espaço coletivo do Instituto Memória e Resistência. Chamar também quem quiser vir somar, quem tiver alguém aí que gostaria de dar aula de violão, a gente está precisando. Alguém que queira vir uma vez na semana, contar história, se quiser vir, por exemplo, ficar na biblioteca uma vez na semana, sejam bem-vindos, a gente está precisando, né? E eu tenho um convite também, agora sábado, a partir das 14 horas, a gente vai estar com um cineclube online, né? Bem bacana, um filme bem massa. E aí, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do projeto Cineclube 16 de Fevereiro, no Real Conquista, entra na nossa página do Instagram, no Facebook, é só clicar lá, Cineclube 16 de Fevereiro, Real Conquista, que vocês vão encontrar. Inclusive, o link para vocês participarem da nossa oficina, do nosso cinemão, aliás, sábado, a partir das 14 horas. Vai ser online, então, essa exibição. Isso, vai ser online. E aí o link vai estar lá na página. Aí vocês entram lá na eles já colocaram aí, o Cineclube 16 de Fevereiro. Cineclube 16 de Fevereiro. Colocaram o link da Cozinha Solidária também, que eu vi. Gente, muito obrigada. Agradecer mais uma vez também, então, a Sala Maniva, agradecer a Descoloniza por essa oportunidade de a gente ter estado aqui juntos. Para mim foi uma honra, viu? Estar com você, com a Ironilde, mais uma vez, e uma honra ter te conhecido. Rogério, espero que a gente possa se conhecer pessoalmente em breve. Também acredito, companheira. Até mais. Abraço, gente. Abraço. Depois vem aqui. Abraço, Ironilde. Até mais.
Tá Obrigada, bom, sejam gente. bem-vindos. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.